Olá! Vamos tratar hoje de um tema clássico, daqueles que são figurinha carimbada em qualquer prova de direito público. A natureza jurídica e a força normativa do preâmbulo da nossa Constituição de 88. A ideia aqui é destrinchar essa questão ponto a ponto, para não deixar nenhuma dúvida para trás. Então como é que a gente vai organizar essa análise? Nosso roteiro é simples e direto. Primeiro, a gente vai entender o coração do debate. O preâmbulo é um texto político ou ele é direito? Depois, vamos explorar a tese mais antiga, a da irrelevância jurídica. Na sequência, vamos ver a grande virada de chave teórica e, por fim, chegar àquilo que mais importa para qualquer concurso, a posição do Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos começar pelo começo, né? Olhando direto para a fonte de toda essa discussão. O que exatamente está escrito no preâmbulo e qual é a grande questão jurídica que esse texto levanta? Olha só o que ele diz. Nós, representantes do povo brasileiro. Já começa marcando a soberania popular, a fonte de todo o poder. Mas a parte que realmente acendeu o debate na doutrina foi essa aqui. Promulgamos sobre a proteção de Deus. Além da beleza da retórica, qual é o peso jurídico real dessas palavras? E aí é que mora a grande questão, a pergunta de R$1 milhão que, olha, alimentou décadas de debates entre os maiores juristas do Brasil. Afinal, o preâmbulo é uma norma que vincula, que obriga, ou é só uma bela declaração de intenções? Para a gente entender a resposta final, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e conhecer a visão mais clássica, a teoria tradicional, que defendia que o preâmbulo, na verdade, não tinha poder jurídico nenhum. O que essa corrente doutrinária dizia? Basicamente que o preâmbulo está no campo da política, não do direito. Ele seria como um manifesto, uma carta de intenções do poder constituinte, mas sem aquela característica essencial da norma jurídica, a força de obrigar, a coercitividade. E para resumir essa ideia, um grande nome do direito constitucional, Celso Ribeiro Bastos, foi categórico ao dizer que as palavras do preâmbulo não são dotadas de força coercitiva. Ou seja, na prática, ninguém poderia chegar a um tribunal e exigir o cumprimento do que está escrito ali. Essa visão se sustenta em alguns pontos-chave. Primeiro, o preâmbulo não teria poder normativo. Ele não cria direitos nem obrigações. Segundo, ele serviria, no máximo, como uma ajuda, uma ferramenta auxiliar na hora de interpretar as outras normas. É como se fosse uma bússola que aponta o norte ideológico, mas não um mapa que obriga a seguir um caminho específico. Só que o direito não é estático, né? Ele evolui, e com o tempo começaram a surgir contra-argumentos muito fortes, que deram ao preâmbulo um significado completamente novo e, olha, muito mais importante. Um dos primeiros a chacoalhar a tese tradicional foi o jurista Vicente Hall. Ele dizia o seguinte, peraí, não dá para separar o preâmbulo do resto. Para ele, os princípios ali no início formam um todo com o corpo da Constituição e funcionam como diretrizes que devem sim inspirar os intérpretes. Mas a verdadeira revolução nesse pensamento, a virada de chave mesmo, veio da Europa, especialmente com o trabalho de um nome que todo mundo que estuda constitucional conhece bem, o português J.J. Gomes Canotilho. E qual foi a grande sacada de Canotilho? A ideia do princípio da unidade da Constituição. Pensa assim, para ele, a Constituição é um corpo só, um sistema coerente. Não existe uma parte mais importante e outra menos importante. Tudo ali, desde a primeira palavra do preâmbulo até o último artigo, tem valor jurídico, tem dignidade de norma. Então olha só que diferença brutal de perspectiva. De um lado, a visão clássica que tratava o preâmbulo quase como letra morta, uma mera promessa política. Do outro, a visão moderna de Canotilho, dizendo, não, promessa vazia não. Tudo o que está escrito na Constituição é para ser levado a sério e vincula o Estado. Ok, a gente viu a tese clássica, viu a tese moderna, mas e na prática? No Brasil, quem dá a palavra final é o STF. Então, como o nosso guardião da Constituição resolveu essa disputa? Bem, o Supremo, como é de seu feitio, adotou uma posição intermediária, uma solução muito técnica e equilibrada. A Corte estabeleceu que o preâmbulo não pode, por si só, ser usado como parâmetro para declarar uma lei inconstitucional. Ele não tem essa força normativa autônoma. Ah, mas então ele não serve para nada? Muito pelo contrário. O tribunal deu a ele um papel fundamental, um nome que precisa estar na ponta da língua: vetor interpretativo. O que isso significa? Significa que o preâmbulo funciona como a luz que ilumina todo o resto do texto constitucional. Ao ler qualquer artigo, o intérprete deve fazer isso à luz dos grandes objetivos declarados ali no início, como a construção de um Estado democrático
E essa discussão toda nos leva, claro, àquela parte do preâmbulo que sempre gera polêmica, né? A famosa menção a Deus num Estado que, por definição, é laico. Como fica isso? A saída que o STF encontrou para isso, na ADI 2076, foi bastante sutil e inteligente. O tribunal reconheceu que o Brasil é um Estado laico, ou seja, neutro em matéria de religião. Mas, e aqui está o ponto-chave, Estado laico não se confunde com Estado ateu. A menção a Deus, segundo o STF, não é uma norma de imposição religiosa, mas sim o reflexo da nossa formação histórica e cultural profundamente marcada pela fé cristã. Para a gente fechar e organizar as ideias, essa tabela aqui é perfeita. Vamos passar ponto a ponto. Sobre a relevância jurídica, o STF disse que ele não é irrelevante. Pelo contrário, é a fonte dos princípios que guiam a Constituição. Sobre a força normativa, ele não tem força autônoma, ou seja, não serve sozinho para declarar uma lei inconstitucional. E um detalhe prático importante, ele não é de reprodução obrigatória. Os estados não precisam copiar o preâmbulo da Constituição Federal. Então, para levar para a prova, qual é o resumo da ópera? É essa linha de raciocínio aqui. Partimos da tese clássica da irrelevância jurídica, evoluímos para a tese moderna com o Canotilho que defende o valor normativo e chegamos na síntese do STF. O preâmbulo não tem força normativa autônoma, mas é um importantíssimo vetor interpretativo. E, por fim, a menção a Deus é vista como um traço cultural e não como uma quebra da laicidade do Estado. É isso. Espero que essa análise detalhada ajude nos estudos. Se este conteúdo foi útil e agregou valor, não deixe de se inscrever no canal e de deixar um like. Esse apoio é fundamental para que a gente continue produzindo mais material jurídico de qualidade.